Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu havia prometido, né, tô gravando esse vídeo para vocês, para tentar, né, minimizar as dúvidas de vocês, com base no levantamento que o Centro Acadêmico fez por meio do Instagram, né? Então, eu recebi aqui 15 perguntas, 6 sugestões e 6 críticas, né. Algumas delas, elas vão estar respondidas em conjunto, né, porque eu creio que elas sejam complementares, tá certo? Bom, antes de começar, eu queria só esclarecer que as coordenações dos cursos, elas estão vinculadas ao aspecto específico, né, que é da parte acadêmica, tá bom? Então, a parte administrativa da instituição não cabe aos coordenadores. Então, assim, há algumas questões aqui que fogem, então, da alçada de um coordenador, tá? Então, creio eu que o centro acadêmico vai passar, né, as perguntas. Então, a pergunta 1 e 10, por exemplo, não cabe a gente responder. Depois eles devem passar para vocês. Bom, creio eu que a maior dúvida, né, tem relação com as disciplinas práticas. Bem, o que foi orientado, né, que nós fizéssemos? A ideia é que, como essa pandemia é algo que ninguém estava à espera, né? Todos nós estamos sem saber muitas vezes, né, como proceder, e muitas vezes a gente acha que pode estar indo no caminho certo e de repente não está. Então, o que que ficou, o que que se pensou nisso? Ninguém quer atrasar seus planos, né? A verdade é essa. Então, por exemplo, tem alunos que já conversando comigo, estavam com plano de fazer mestrado, né, assim que se formarem. Tem alunos que precisam terminar o curso aqui porque eles precisam ir para outras cidades, tendo em conta transferência de marido, ou porque a família não está aqui e estão exclusivamente por conta do curso aqui em Brasília, né? Então, assim, ninguém quer, né? Nós temos planos e, enfim. Qual é a ideia? É que a gente não perca tempo, né? Então, quando nós recebemos a orientação de que as aulas iriam continuar à distância, né? E por sorte, cabe ressaltar, por sorte a nossa instituição tem essa infraestrutura, felizmente, né? Então, possibilita, né, que haja uma certa continuidade. Como eu disse no primeiro vídeo, né? Não tem como ser igual. Isso não pode, né? Não dá, não cabe. A gente já fazia um trabalho presencial e que é super importante. Mas, enfim, a gente está tentando, né, diminuir o máximo qualquer prejuízo para vocês, né? Então, a ideia é a seguinte, que as disciplinas teóricas, elas se manteriam, né, à distância, porque, porque já é uma relação diferenciada, né? Então, os professores, na medida do possível, tá, gente? Porque a gente tem que ver que ninguém estava preparado. Então, os professores estão dando tudo de si, eles estão, assim, empenhados demais nisso, né? Eles querem que dê certo, todo mundo quer. Né? Então, na medida do possível, uma aula que seria numa disciplina teórica, por exemplo, uma aula que seria um pouquinho mais prática, né, mostrar um material e tudo, eles vão tentar, né, fazer com que alcance um nível, como é que eu posso dizer, minimamente adequado para que esse conteúdo seja passado para vocês da melhor forma possível, tá? E então se manteriam essas aulas, né, inclusive as avaliações, né? A gente tem formas no Google da gente criar essas provas, já havia sido feito, né? Então, assim, não é nada de outro mundo. E isso seria a ideia de que, como a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E digamos, vamos supor, tá? Que dure até maio. Exemplo.
Se a gente conseguir avançar com as disciplinas teóricas, quando a gente retornar, a gente é menos uma preocupação, as teóricas já foram. E aí eu vou já chegar nas práticas, tá? Então, a gente já conseguiu adiantar boa parte do que a gente tinha que fazer, né? Então, a ideia seria essa. Para as disciplinas práticas, né? A primeira orientação que a gente teve, tá? E essa orientação foi passada na reunião do dia 18, né? Que foi na... Foi 18? Deixa eu só olhar aqui. Foi no dia... Perdão, no dia 19, porque dia 18 foi avisado pra gente, né? Que haveria o retorno das aulas na quinta. E aí... houve uma angústia geral, né? Aluno, professor e tudo, tanto que eu conversei com os professores e disse, gente, ninguém vai dar aula na quinta, né? A gente precisa se reunir para conversar, né? Alguns professores, acho que viram a mensagem, ficaram mais preocupados e postaram algum material e tudo, mas em geral não houve aula, né? E na sexta-feira, ontem, né? Alguns já ministraram aulas, porque se sentiram mais à vontade. Outros não, né? E isso ficou tranquilamente acordado com a gente, né? A gente apoiou, por quê? Porque a coordenação acha, né, que a gente tinha, primeiramente, que sentar, conversar, esclarecer o que não estava claro, né? Conjuntamente, pensar em estratégias para auxiliar vocês, né? Então, o que a gente pensou inicialmente, e foi a orientação que nós tivemos, que as disciplinas práticas, elas teriam um vínculo inicial à distância, tá? Os professores, portanto, enviariam materiais teóricos para vocês, para respaldar os projetos, né? Para que vocês fossem lendo, né? E, portanto, tivessem um arcabouço teórico aí bastante consistente para chegarem na parte projetual, que vai ser presencial, né? Com mais estrutura, né? E que não esperasse muito tempo, tá? Mas alguns professores cogitaram a ideia, né? Nessa reunião, cogitaram a ideia de iniciar um processo, nem que fossem os primeiros rabiscos, alguma coisa assim, enfim. Quando a gente levou essa ideia à diretoria acadêmica, foi vista com bons olhos e tudo, mas com algumas ressalvas, né? Que é a que eu vou falar agora. Há aqueles alunos que não têm, né, os computadores em casa e tudo, e aí, no caso, eles teriam problemas nas disciplinas práticas e teóricas. Nesses casos, alguns professores nossos já estão fazendo uma enquete para saber quem são esses alunos, né? Se tem pelo menos celular e tudo. Nesses casos, gente, quando retomarem as aulas, esses alunos não ficarão prejudicados de forma alguma, tá? Forma alguma, perdão. Eles vão retomar tranquilamente as aulas e vão ter todo o conteúdo, vai ser tudo feito de forma tranquila. Eles vão ter um prejuízo, né, nesse caso, por conta do tempo, porque quem conseguir fazer EAD já não vai mais se preocupar com as teóricas e vai focar muito mais na prática. Então, assim, vai se prejudicar, entre aspas, vai ficar com aquele semestre pesado como ficaria se não tivesse acontecido pandemia nenhuma, né? Na verdade, vai ficar normal, tá? Então, esse é um caso. Então, é por isso que esses alunos precisam nos avisar, né, que não teriam essa estrutura, mas que assim que retomarem as aulas, há continuidade no processo, entendeu? E por isso, eles estando matriculados, eles ingressam. Não estando matriculados, não tem como fazer a disciplina, tá certo? Bom, para aqueles alunos também, gente, que, olha, não concordo, não acho que vai dar certo, orientação da prática à distância. Gente, é só sinalizar, tá certo? O aluno que não quiser, tudo bem. Ele avisa o professor, recebe o material teórico, tá certo? E
tem todo o embasamento teórico. Quando voltar, ele vai ter as orientações práticas. Mesmo com a contagem toda da carga horária, vocês não vão ser prejudicados. Os professores já estão cientes disso, tá certo? Mas vai ter aqueles alunos que dizem, não, eu queria adiantar, eu queria testar, eu queria ver como vai ser e tudo. Então, isso vai ficar a critério do professor, juntamente com a sua turma. Essa é a indicação. Há também aqueles professores que não se sentem à vontade em orientar à distância e que já falaram que preferem quando voltar. Então vai ser assim, né? Quando voltar, esse professor vai retomar as aulas práticas. Ele vai mandar o material teórico para vocês e vocês vão lendo, né? Para que vocês não tenham um atraso, para não ficar parado, porque senão aí depois volta, né? Enfim, então vai estar resguardado também essa situação, tá certo? Em relação às duplas, né, que eu vi aqui que tem uma pergunta sobre as duplas de projeto, que essas duplas existem em projeto de urbanismo e projeto de paisagismo também, né? Vai ser do mesmo jeito, tá, gente? A gente vai ser algo construído em conjunto. Então, a ideia é que os alunos conversem com os seus professores das suas disciplinas e vejam a melhor maneira. Professor, olha, eu não me sinto à vontade em trabalhar em dupla nesse momento. Tudo bem, vai trabalhar individualmente. Não, professor, eu acho que em dupla daria certo, até porque eu vou dividindo o trabalho com um colega, então a gente pode já iniciar esse processo. Tudo bem, tá? Então isso, tá, gente, vai ser feito em conjunto, né? A gente não vai fazer de forma arbitrária, tá? A gente tá aqui para auxiliar vocês e a gente precisa que vocês nos auxiliem também, tá certo? Então a gente quer ouvir vocês. A gente precisa que vocês digam aos seus professores: professor, não estou confortável com essa situação. Professor, eu prefiro assim. Professor, eu prefiro assado, né? E os professores já estão orientados para entender a opinião de cada um, a individualidade de cada um, as limitações de cada um. Tá certo? A ideia aqui, gente, no momento de crise, né? No momento em que ninguém estava à espera do que aconteceu, a gente tem que se dar as mãos. Esse é o momento, tá? Então, a coordenação precisa do apoio dos alunos e precisa do apoio dos professores, né? Para que só junto, gente, só junto a gente vai chegar no sucesso, né? E fazer com que o nosso semestre tenha... vai ter prejuízo, não vai ter jeito, né? Porque essa alteração vai ser feita no calendário, mas que seja de uma forma menos traumática possível, tá? Uma das perguntas aqui é como é que vai ser, né, o calendário. Sim, o calendário vai ficar alterado, não tem jeito. Então, em julho, que vocês teriam férias, né? Não vai haver férias. A gente vai seguir até conseguir toda a carga horária, né? Ah, Paulinha, como é que vai ficar o calendário? Eu não tenho como responder. Ninguém tem. Porque a gente não sabe quanto vai durar isso, entendeu? Então, infelizmente, nesse momento, eu não consigo responder essa pergunta para vocês, né? E aí tem outras perguntas. E diplomação? A gente vai defender quando? Vai ser alterado? Tudo vai ser alterado, gente. Inclusive, eu soube ontem que a MC foi suspensa, foi cancelada, né? A MC do primeiro semestre de 2020. Então, entendam que é algo que não está, né, no nosso controle. Então, por isso, a gente precisa esperar o que vai acontecer, né? O que as autoridades competentes vão fazer pelo nosso país, pelo mundo, né? Para que a gente possa depois planejar. Infelizmente, não tem como a gente fazer um planejamento agora. Porque a gente precisa, primeiramente, saber o que está acontecendo, né? Qual vai ser o encaminhamento de tudo que essa pandemia está gerando, tá bom? Então, eu creio que só nessa fala eu respondi a maioria das perguntas, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Presenças e faltas. Tudo está sendo flexibilizado, tá, gente? Então, assim, percebam que estar em casa 100% não é fácil, né? Mesmo que a gente não se desloque,
né? A gente não vai pegar ônibus, portanto, aquele tempo, aquele horário, eu vou estar em casa, eu posso assistir aula de pijama e tudo bem. Só que nós temos uma série de detalhes que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, nós temos professoras que são mães e que elas cuidam das crianças, né? E estando em casa, eles estão ali pedindo colo. Eles estão aqui, mãe, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, nós vamos precisar ter flexibilidade nesses horários. O ideal é, assim que começa a aula, o professor já está lá, né, a postos, e já colocou alguma atividade para vocês, tá certo? Vocês, quando entrarem, porque vocês podem talvez não entrar no horário, né? A gente não sabe, a internet caiu, faltou luz, sei lá. Tudo pode acontecer, né? E cada um tá num lugar. Então, num bairro tá acontecendo uma coisa, no outro bairro tá acontecendo outra. A gente não sabe, né? Então, assim, tudo vai ser flexibilizado, inclusive as presenças. Mas tendo bom senso, né, gente? Se um aluno não participa de nenhuma aula, como é que eu vou não dar falta para ele? Ele tem que receber falta. Agora, se ele entrou atrasado, mas ele fez atividade, né? Aí sim, é outra história. Então tudo é conversado. Professor, eu tive um problema, né? Então, assim, fiquem tranquilos. Isso daí tudo vai ser pensado em conjunto, tudo vai ter flexibilidade, tá certo? Então, não fiquem ansiosos quanto a isso, tá bom? Que mais? As bancas já falei. Bom, o isolamento se estenda, o que vai acontecer com os alunos por optarem por esperar a prática. Vai esperar a prática e a gente, quando retomar, vai fazer. Eu já respondi isso, né, no início. Bom, como a instituição pretende lidar com possíveis alunos infectados ou pessoas com parentes infectados e que podem prejudicar devido à urgência ou outros fatores? Assim, eu não sei se isso aqui vocês perguntaram antes da gente parar, né, ou agora. Não sei se porque, de repente, tem um aluno que está infectado e não vai fazer aula, eu não sei se é isso, eu não consegui entender essa pergunta, tá? Mas, se for no primeiro aspecto, bom, a instituição já fechou as portas, né? Então, já não tem mais o que fazer. Agora, se for no segundo aspecto, ou seja, o aluno está tendo aula à distância e foi infectado, ou tem a família e precisa cuidar. Gente, comuniquem, tá? É comunicar, mandar o exame de, olha, meu pai, minha mãe, né, que Deus proteja e que não aconteça, mas pode vir a acontecer. É explicar, olha, minha situação é essa, e aí a gente vai pensar no que forma a gente vai fazer, tá certo? Bom, respondidas as perguntas, as sugestões. Pequenas entregas em dias alternados para que o professor as corrija e encaminhe as alterações. É como eu disse, tá? Os professores, juntamente com vocês, vão sentar e vão conversar, combinar a melhor maneira, tá? Então fiquem tranquilos. Emendar o semestre com aulas aos sábados durante o período de férias para garantir aulas presenciais. As aulas presenciais serão garantidas de uma forma ou de outra, tá? Não vai ter férias em julho, não vai emendar, não sabemos, porque isso pode durar um mês, isso pode durar 2 meses e isso pode demorar 4 meses. Então não tem como eu responder isso agora para vocês, né? À medida que a gente for tomando pé da situação, aí a gente vai começar a fazer não é meio um planejamento, mas assim, pensar em algumas possibilidades, né? Mas estejam certos, as aulas presenciais de vocês estão, assim, tranquilamente respaldadas, está tranquilo, a gente vai fazer, tá bom? Videoaulas de todas as matérias feitas pelos professores para aproximar a qualidade das aulas à distância das presenciais. Como eu disse também, eles estão fazendo o máximo que eles podem, tá? Eles também foram pegos de surpresa, né? Então, assim, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Então, a gente quer pedir muito para que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? E dá ajuda, dá um feedback. Professor, olha, essa aula podia ter sido assim, isso tudo é bem, né? É bem visto, a gente vai receber essas sugestões de vocês, tá? A gente está tentando fazer de tudo para que transcorra da melhor forma possível, mas a gente também precisa de vocês, tá bom?
aproximar o calendário de arquitetura ao calendário de medicina, porque os dois têm muitas aulas presenciais. Isso daí eu não posso, né? Eu não posso afirmar nada, porque tudo vai depender, como eu disse, do que vai acontecer daqui para frente. Mas estejam certos que as aulas práticas de vocês, elas estão asseguradas. Fiquem tranquilos. Uso de uma plataforma criada pela Google que permite até 250 pessoas numa mesma videoconferência. Conversem com os professores, que isso daí tudo, né, como eu disse, vai ser combinado, tá? Bom, grande parte dos discentes que responderam não aprovam o EAD com matérias de projetos, enfim. Como eu já disse, tá? Quem não aprova, quem não concorda, diz assim, professor, eu vou pegar o material teórico, tá? Vou ler e quando retomar as aulas, a gente faz tranquilamente, tá bom? Alguns têm dificuldades, ensino à distância, principalmente com as matérias de instalações e sistemas estruturais. Bom, nesse caso, são 2 disciplinas teóricas, né? A gente não tem como olhar assim, como é que eu posso dizer? Simplesmente suspende essas 2 disciplinas porque foi o que aconteceu aqui. Não, tá? A gente pede que vocês comuniquem isso aos professores de vocês. Olha, professor, para mim tá tendo muita dificuldade. Como é que a gente pode fazer uma melhor forma? Eles vão me passar isso. A gente vai sentar e vai conversar, tá? Para que vocês não fiquem prejudicados. Mas a ideia é que seja feita da forma que mais se adeque, tá? A cada um. Muitos estudantes de diplomação declararam desaprovar e ter receio da qualidade de orientação online. Não tenha. Não tenha. Pegue o material teórico, porque elas também, a diplomação 1 e 2, elas estão encaixadas nas disciplinas práticas. Então, vocês vão receber o material teórico. Isso daí não tenham dúvida, né? Se vocês não querem a orientação à distância, não tenham. Esperem o retorno. Agora, estejam certos que quem não tiver nenhuma orientação vai levar muito mais tempo para finalizar o projeto. Vai ter tempo? Vai ter tempo. Mas só vai levar um pouquinho mais de tempo, tá certo? Quem iniciar já pode estar adiantando. Mas também não faz diferença. Isso daí, gente, é critério de cada um. Quem se sentir à vontade faz, quem não se sentir não faz, quem quiser fazer um teste faz. E vamos ver, né? O que importa é que vocês comuniquem para o orientador de vocês o que vocês estão sentindo, tá? Tenho preocupação com a disciplina, com alguns professores que talvez não tenham tanta habilidade com as ferramentas Google, né? Conversem com eles, pontuem, perguntem. Eu já estou, né, conversando com eles, a gente já tem um pessoal da instituição que foi destinada a dar plantão para os professores que tiverem dúvidas, então a gente está auxiliando, tá? Mas a gente também a gente está aberto para a ajuda de vocês, né? Então, assim, que vocês puderem nos ajudar para nos auxiliar nesse aspecto de dar estratégias, professor, tenta isso, tenta aquilo, ou então, Paulinha, fala com o professor tal, tá? Que ele poderia melhorar nisso, enfim. A gente está aqui para fazer uma colaboração, tá? Acho eu que falta só uma. Inviável ter orientação de Pro 1, porque né, tem algumas coisas que precisam serem realizadas. Visitas no terreno, né? Vocês precisam ir. De fato, está suspenso. Todo e qualquer tipo de visita, ela está suspensa, né? Porque a gente não pode sair de casa, né? A gente está no isolamento. Então, nesse aspecto, já inviabiliza, né, uma disciplina a ser continuada, né? Então, assim, vocês entendem que cada caso é um caso. Exemplo, teve disciplinas de projeto de urbanismo que já havia sido feita a visita no terreno, que agora está no momento, né, da realização do diagnóstico daquela área. Então, os alunos podem continuar esse diagnóstico, pedindo orientação ao professor. Professora, eu não prefiro presencial. Então, espere. Quando retomar, a gente retoma as atividades, tá? Tem também aquelas turmas que não foram nem no terreno. Então, gente, esperar. Assim que voltar, a gente faz as visitas todas, faz todo um planejamento e a gente vai finalizar o semestre, tá bom? Bom,
já tem 24 minutos, não, 25, né? Acho eu que consegui responder todas as perguntas. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que, como eu não vou poder atender presencialmente também, né? Eu me coloco à disposição para falar com todos vocês. Eu já conversei com o pessoal do centro acadêmico da gente marcar os domingos. Por quê? Vai ter, as aulas vão continuar, né? Do dia de semana normal, então os professores vão estar lá e vocês em sala. Pelo menos a maioria, creio eu, não sei. Aos sábados, eu já marquei com os professores, tá? Sábado de manhã, eu vou ter reunião com um grupo, ou com as disciplinas teóricas, ou com as práticas, e sábado à tarde com o outro grupo. Então me restou o domingo, né? Então eu queria que vocês pensassem, eu pensei no horário das 3 da tarde, de 3 a 5 a gente marca, faz um hangout, e aí o centro acadêmico organiza isso, coloca os e-mails e a gente senta, bate um papo, conversa, né? E eu vou estar à disposição para responder vocês, e não somente coisas do curso, tá, gente? Eu já disse isso. Eu acho que esse é um momento da gente se aproximar mais ainda, né? Eu vou estar à disposição para falar sobre questões da vida, né? O que está acontecendo. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Os que foram meus alunos sabem que as nossas aulas eram muito mais do que urbanismo, né? Era sociologia praticamente, né? A gente conversava sobre o papel do ser humano, o papel do urbanista para a cidade, né? O papel que nós temos em sociedade, que é super importante, né? E agora mais do que nunca, gente, mais do que nunca, né? Então, assim, eu tô aqui aberta, tá? Eu só ia pedir para vocês não me pedirem mais para fazer esses vídeos, porque sinceramente, eu tô aqui porque é importante que eu esteja, entende? Mas eu não é muito a minha praia, tá? Então pronto, ó. Tô aqui para cuidar de vocês, né, no que eu conseguir, e quero muito, muito mesmo que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam protegidos pela instituição, pelo corpo docente, né? Nós estamos nessa luta juntos, tá? E a gente vai vencer, certeza. Eu tenho muita fé. Nada é por acaso e tudo passa. Tá bom? Fiquem bem. Excelente fim de semana para vocês, excelente semana. E aí a gente vai conversando, tá? Obrigada.